Olá pessoal, tudo bem? Dando início à apostila 6, a minha parte é matemática C. Hoje aí, portanto, aula 123, na página 196, matrizes, definição, representações, igualdades e matriz transposta. Então aqui, pessoal, o que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela dispostas em M linhas e N colunas. Então, do jeito que vocês sentam na sala de aula, eu posso escrever o nome de vocês, representados por linhas e por colunas. É uma matriz. A tabela do campeonato de futebol brasileirão também é uma matriz. Então, matriz nada mais é do que uma tabela em que nós vamos dispor esses elementos em linhas e colunas. O que é esse A11? Significa que ele está na primeira linha e primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. Até A1N, primeira linha, enésima coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. Até a emésima linha, primeira coluna, emésima linha, segunda coluna. Isto significa então, pessoal, que essa matriz ela possui M linhas por N colunas. Então eu posso falar que ela é uma matriz A de ordem M por N. Isso significa, o M significa para nós o número de linhas e o N significa para nós o número de colunas. Também posso representar aqui no canto, tá? Quais são os tipos de matrizes? Matriz quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. O número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz transposta é a matriz que nós vamos trocar a linha pela coluna. Então, observa que isto é uma matriz 3x3. 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz quadrada. Quando eu troco a primeira linha vira a primeira coluna, é uma matriz transposta, representada por A elevado a T. A segunda linha virou a segunda coluna e a terceira linha virou a terceira coluna. Isso, portanto, é uma matriz transposta, tá bom? Matriz transposta. O que é uma matriz identidade? Cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, pessoal, isso aqui para nós é a diagonal principal. Isto aqui é a diagonal principal, tá? Então, só existe uma matriz identidade em matriz quadrada. Isto é uma diagonal secundária e isto é uma diagonal secundária, tá bom? Então, observe o seguinte: matriz identidade, quando os elementos da diagonal principal, eles são iguais a 1, tá bom? Isso é uma matriz identidade. Matriz triangular, os elementos localizados acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Então, observa que aqui forma o que para nós? Um triângulo. Isto aqui é uma matriz triangular. Acima da minha diagonal principal, os elementos são iguais a 0. E a minha matriz diagonal é quando os elementos da diagonal principal são diferentes de 0. E os demais são iguais a 0. Tá? Matriz triangular, quando os elementos da diagonal principal acima são iguais a 0. E uma matriz diagonal, quando os elementos da diagonal principal são diferentes de 0 e os demais elementos iguais a 0. O que é o traço da matriz? É a soma dos elementos da diagonal principal.
Então, se eu considerar esta matriz, quem que vai ser o traço? 4 mais 2 mais 6. 4 mais 2 mais 6, 12. Esse é o traço da minha matriz, tá bom? O que é uma matriz simétrica? Matriz simétrica quando os elementos da diagonal principal, quando a minha matriz A, ela é igual à minha matriz transposta, tá? Quando os elementos da minha matriz A é igual à minha matriz transposta. Então, A é igual a elevado a t, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de uma matriz transposta. Se a primeira linha vira a primeira coluna, continua na mesma, tá? O que é uma matriz antissimétrica? Antissimétrica é quando uma matriz A ela é oposta da minha matriz transposta. Então, eu vou encontrar a minha matriz transposta, 0, 5 e menos 2. Então, observe o seguinte, ó, a minha primeira linha virou a primeira coluna com sinais trocados. Isto é uma matriz antissimétrica. A segunda linha vira a segunda coluna com sinal trocado, tá? A segunda linha, então, vai ficar menos 5, aqui vai ser mais 1. Tá bom? Os elementos da diagonal principal são iguais a 0. Eu acho que aqui já dá para nós resolvermos os exercícios da aula. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Vou resolver esse exercício 2 com vocês. Não vou pular um não, tá? Primeiro nós vamos resolver aqui para a gente assimilar o que são matrizes. Então determine x e y de modo que essas matrizes sejam iguais. Então se ele está afirmando que essas matrizes são iguais, isso significa que os elementos correspondentes são iguais. Então eu tenho que 1 é igual a y. Os elementos correspondentes são iguais. Então, este 1 tem que ser igual a este y. Eu tenho que este y tem que ser igual a 1. Eu tenho que menos 3 tem que ser igual a x. E eu tenho que 5 tem que ser igual a 5. Então, observa que elementos correspondentes. O que são elementos correspondentes? Que ocupam o mesmo lugar. Então, eu tenho que y igual a 1 e que x é igual a quem? A menos 3. Tá? Y igual a 1 e x igual a menos 3. Este é o exercício 2. O exercício 4, essa é a minha matriz A. Ele pede para nós encontrarmos a sua transposta. O que é a sua transposta? A primeira linha vira a primeira coluna, 1, 2 e 3. A segunda linha vira a segunda coluna, 4, 5 e 6. Então, nós já temos resolvido exercício 2 e 3, tá bom? Simples assim, simples assim. O exercício 1, então, eu vou fazer com vocês agora. Ele fala para escrevermos a segunda linha e a terceira coluna dessa matriz, tá? Então, é o seguinte, ó. É uma matriz 3 por 4. Se é uma matriz 3 por 4, significa que eu tenho 3 linhas e 4 colunas, correto? Então, eu vou escrever essa matriz A. Eu vou escrever essa matriz A 3 por 4. 3 linhas e 4 colunas. Então, vai ser A11, A12, A13 e A14. 3 linhas e 3 colunas. A21, A22, A23 e A24.
A31, A32, A33 e A34. 3 linhas e 4 colunas. Ele quer que a gente escreve a segunda linha. Quem que é a segunda linha? São esses elementos aqui, ó. Então eu vou escrever os seus valores. A21. O que é A21? Significa que esse elemento ele está na segunda linha e primeira coluna. Esse 2 ele é representado pela letra I e esse 1 representado pela letra J. Então todo elemento é representado por A e J. O I sempre representa a linha e o J sempre representa a coluna. Então ele deu aqui, ó, é I menos J. Então vai ser 2 menos 1 dá 1. A22, o que vai ser A22? I menos J. 2 menos 2 igual a 0. A23, o que é A23? 2 menos 3, isso resultou menos 1. Eu vou colocar aqui A24. Quem que vai ser o A24? 2 menos 4. Perfeito? Isso aqui resulta menos 2. Então ele pede para nós escrevermos a segunda linha. Vai ser quem? 1, 0, menos 1 e menos 2. Esses são os elementos da segunda linha. E também da terceira coluna. A terceira coluna, primeira, segunda, terceira. A13. Quem que é A13? De acordo com a formulinha, I menos J. 1 menos 3. Isso resultou menos 2. Terceira coluna, primeira, segunda, terceira. Então eu tenho aqui menos 2. O A23 eu já calculei, já tenho, que é menos 1. Falta eu calcular o A33. Então vai ficar 3 menos 3, isto aqui é igual a 0. Pessoal, então nós calculamos os elementos da segunda linha e terceira coluna, tá bom? Esta é a nossa resposta. Exercício 2 nós já fizemos. Exercício 4. Uma matriz M por N é nula se todos os seus elementos são iguais a 0, notado por 0mn. Escreva a minha matriz nula 2 por 3. Isto significa que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz nula, todos os elementos são iguais a 0. 2 linhas e 3 colunas. Esta é a minha matriz nula, tá bom? Esta é a minha matriz nula, só que nós vamos representá-lo por, ou 0, 2, 3. O exercício 4 nós já fizemos. O exercício 5, ele deu a matriz, ele está pedindo para nós escrevermos a diagonal principal. A diagonal principal são esses elementos aqui, tá, pessoal? Isso aqui é a minha diagonal principal. Então, eu vou representar por DP, diagonal principal. Menos 3, menos 1, 9 e 6. Esses são os elementos da minha diagonal principal. A diagonal secundária, quem que é diagonal secundária? Diagonal secundária são esses elementos aqui, ó. Tá? Então a minha diagonal secundária é igual a quem? Vamos lá, 1, 7, 0 e 0. Esses, portanto, são os elementos da minha diagonal principal. Esse aqui, diagonal secundária. Diagonal secundária. Tá ok? O traço da matriz. O traço da matriz, pessoal, é a soma dos elementos, né? A soma dos elementos da diagonal principal.
Então o item C eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui é o item C. O traço da minha matriz vai ser quem? Menos 3, menos 1, mais 9 e mais 6. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 com mais 9 dá 5, com 6 dá 11. Esse é o traço da minha matriz. Tá ok? Exercício 6, ele está pedindo para nós escrevermos a seguinte matriz. É uma matriz diagonal. Então, a minha matriz A vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, raiz de 2, 0 e 0, 0, 0, π e 0, 0, 0, 0 e 2. Isto aqui, portanto, é a nossa matriz diagonal. Os elementos da diagonal principal são diferentes de 0, cujos elementos ele forneceu para nós, e todos os demais elementos são iguais a 0. E para nós finalizarmos, ele pede para nós escrevermos a matriz identidade. Eu acho que eu não falei isso lá para vocês. A matriz identidade é quantos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. É uma matriz identidade de ordem 4, então nós temos 4 linhas e 4 colunas. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 0 e 1. Essa, portanto, é a nossa matriz identidade. Tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos. Qualquer coisa estou à disposição para ajudá-los no que for preciso.